Olá, pessoal. Janaína Chiara Dia, do In Loco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós temos novamente a grata satisfação de ter aqui conosco uma pessoa muito querida por mim e por todos do In Loco, professor, doutorando, cientista, professor, é, eterno estudioso, jurista, e ele faz assim acontecer nas palestras, nos eventos. Nossa, é uma pessoa que eu só tenho admiração para trazer aqui para vocês. Nosso querido professor Rogério Carnborn, mais uma vez, professor, muito bem-vindo ao Inlock, muito obrigada por ter aceito mais esse desafio. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Boa noite a todos que acompanham sempre o In Loco, que é um programa de primeira qualidade. Eu gosto muito da variedade do In Loco, então tem assuntos muito diversos, né? Nós tivemos o prazer de receber a professora Janaína no nosso programa chamado Sábado do Saber. É um programa que era feito de auditório e nós transformamos em live por causa da pandemia, ficou um ano parado, e foi um sucesso, está disponível no YouTube para vocês, foi um sucesso com a professora Janaína, os alunos adoraram, os alunos e os telespectadores, porque ele já ultrapassou os limites da faculdade, né? Exatamente. E foi um dia inesquecível, pois a professora Janaína, ela inaugurou a nova fase do Sábado Saber, que é a distância, e não vai mais voltar presencial. Então, a professora Janaína está na história, tanto do programa, quanto da alegria dos alunos em vê-la e em compartilhá-la, né? E eu aprendi muito sobre live com a professora Janaína. Ela não é só professora do Direito ao Trabalho, esses tempos eu vi que o mestrado dela foi em Direito Tributário, não foi? Né? Foi em Direito Empresarial e Cidadania, mas a minha dissertação de mestrado envolveu a parte trabalhista, que é a minha atuação. Só que eu digo, professor, que eu sou uma tribalista, porque eu sempre fui apaixonada pelo tributário, então eu estudo ainda o tributário, né? Mas atuo na trabalhista, então eu sou uma tribalista. Então, eu posso dizer que eu sou trieleitoralista, né? Porque eu lido com o direito eleitoral e sou professor de direito tributário também, não estou lecionando a matéria, e eu consegui fazer um link entre o direito tributário e eleitoral, né? É difícil conseguir fazer isso, né? Mas ali está no link na compensação fiscal da propaganda eleitoral, que as emissoras, elas compensam o tempo que elas cedem para propaganda eleitoral através de tributos. E na execução das multas eleitorais se utiliza a lei de execução fiscal, né? Então, para ver que nós temos vários links, né? Tem link com o direito do trabalho também, né? A lei 9.504, a lei das eleições, tem no artigo 100, eu acho inconstitucional, mas se presume constitucional, que os cabos eleitorais, que não são os militantes, os cabos eleitorais, aqueles que trabalham para os políticos, eles não estão sujeitos à CLT, à lei trabalhista, embora seja competência da Justiça do Trabalho. Então, eles reclamam seus direitos como se fosse um empreendedor individual, né? Eu acho inconstitucional colocar uma norma trabalhista dentro de uma lei eleitoral. Mas não é nosso assunto de hoje, né? Uau, se deixasse, olha, poderia ser mais uma temática, né, professor? Dá para a gente analisar esse aspecto muito interessante. Mas eu já quero deixar um carinho, um abraço muito grande para todos que fizeram parte daquele momento memorável mesmo, que eu tive a honra foi toda minha de participar do Sábado do Saber. Nós já estávamos há um bom tempo programando isso, ainda quando era presencial no auditório. E, gente, eu que aprendi com o professor Rogério Born, porque quando eu fui fazer, eu vou até deixar os links depois dos outros vídeos que nós fizemos, bem legal, porque quando eu fui uma vez lá entrevistá-lo para o Inloco ainda, claro, o Inloco numa outra roupagem, antes de pandemia, né? Tudo se transformou antes e depois de pandemia, mas ele faz uma filmagem, umas programações incríveis, com câmeras e
tal. Nossa, o vídeo ficou sensacional, porque o professor Rogério Born também é um estudioso do jornalismo, e ele e a equipe dele super se programam, então eu aprendi muito ali. E por ter participado desse momento histórico do Sábado do Saber, é algo assim que para mim, além da honra, do prestígio, sabe, me deixou uma alegria tamanha, porque, sabe, assim, o entrosamento, o carinho, o preparo do professor e de todos os alunos que estão ali interligados. Ainda depois recebi uns mimos, mas eu ainda estou em débito, pessoal, porque eu ainda estou encaminhando os livros, que eu achei muito legal, que as pessoas quiseram, né? E fizeram por merecer. Então, eu tenho aproximadamente uns 30 livros aí para encaminhar para vocês. Quando o professor Rogério Born voltar, eu vou encaminhar para ele, faço questão, e aí eu vou querer, claro, que as pessoas deem um feedback também com relação a isso. Uma das pessoas que vai aparecer, vai receber, né, além do professor, a Anne Rabelo, que já está aqui também. Muito obrigada pelo carinho, Anne. Você que é sensacional, e eu já sei disso, né, por toda a homenagem que eu vi acontecendo ali no Sábado do Saber. Mas, professor, se deixar, o senhor já viu assim que a gente vai, o negócio vai até meia-noite, se deixar por mim e pelo professor Rogério Born. Mas vamos lá, vamos à temática, e eu quero aprender, assim como todos, queremos aprender um pouquinho mais com o professor. Fique à vontade, professor. Então, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o impeachment, tá? Ah, professor, mas eu já estudei na faculdade o impeachment do presidente, da Dilma, do Collor. Não, nós não vamos falar do impeachment do presidente da República. Claro, eu vou ter que dar uma recapitulada para vocês entenderem o que eu vou falar. Eu vou falar nos problemas que nós temos no impeachment de governadores. Porque os governadores, na história do Brasil, não se tinha um histórico de impeachment de governador. E agora, recentemente, nós tivemos 3 processos de impeachment. Nós tivemos 2 em Santa Catarina e 1 no Rio de Janeiro. E surgiu várias divergências na interpretação do processo de impeachment, porque as constituições estaduais, as constituições e a lei orgânica do Distrito Federal, elas foram editadas após a Constituição, em 1989. Então, se repetiu muitos mandamentos do impeachment para presidente da República, mas nunca se experimentou isso na prática. Então, isso nunca foi experimentado na prática, né? E só vou abrir um parênteses agora, pessoal. Prefeito não tem impeachment, ele tem um processo de cassação de acordo com o decreto-lei. Mas não é o tema do dia, mas só para alertar que quem for estudar a saída de um prefeito municipal, o impedimento, não é a Constituição Estadual, não é a Constituição da República, o Decreto-Lei, se não me falha a memória, é o Decreto-Lei 201 de 64, tá? Que ele fala da cassação de prefeitos e vereadores. É um processo, e isso tem bastante no Brasil. É comum acontecer cassação de prefeito e vereador. Mas primeiro, vamos recapitular para eu entrar lá no caso do impeachment para governador. Como funciona o impeachment para presidente? Então, qualquer cidadão apresenta uma denúncia perante a Câmara dos Deputados. Por que a Câmara dos Deputados? Porque é a casa do povo. O Senado é a casa dos estados, entre aspas. Então, se apresenta na Câmara dos Deputados, vai para o presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara dos Deputados, ele vai decidir se ele deixa aquele processo de impeachment seguir ou não. Na verdade, o regimento interno da Câmara diz que cabe ao presidente decidir se esse processo vai para frente ou não. Só que o regimento tem uma falha grave, ela não coloca prazo. Então, ela diz que cabe ao presidente e não coloca prazo. Então, ele pode deixar a vida inteira até o mandato ocorrer, como está acontecendo agora, que tem mais de 100 pedidos de impeachment,
e não decidir. Porque se ele decide, por exemplo, se ele decide que vai para o plenário, o plenário vai julgar. Se ele decide que não, cabe recurso para o plenário. Então, é mais fácil, como o regimento interno não tem prazos, deixar, se não quer, vale a vontade do presidente, deixar engavetado. Agora, digamos que o presidente ele deixou que o processo fosse para frente. A Câmara ela vai decidir se abre ou não processo contra o presidente. A Câmara dos Deputados, ela não decide, ela não julga, ela só diz se vai abrir o processo ou não. Caso a Câmara decida que vai abrir o processo, ela já decide, mas normalmente acontece isso, o presidente ele fica afastado de suas funções até o julgamento. Esse processo é encaminhado para o Senado Federal. E o Senado, eu gosto de falar só Senado, porque Senado Federal eu acho redundância, porque só existe o Senado Federal, não existe outro Senado, né? Mas tudo bem, a Constituição chama assim. A Constituição da República também eu chamo, né? Eu gosto mais que a Constituição Federal se refere mais à União, e a Constituição da República é o Estado brasileiro, né? Então, vai para o Senado, e o que o Senado vai fazer? O Senado vai julgar se é o caso de impeachment ou não. Lá na Câmara dos Deputados, eles vão avaliar se houve indícios de crime de responsabilidade. É outra palavra que a lei fala errado, que na verdade é infração de responsabilidade, porque não é crime, né? Mas a lei coloca crime. Então, eles vão ver, ocorreu uma infração de responsabilidade? Ocorreu. Está tipificado lá na Lei 1079 de 50, que regulamenta o impeachment, né? Se ocorreu, há indícios de que o presidente tenha sido o autor, há indícios de que o vice-presidente seja o autor, digamos que há, encaminha para o Senado faz todo o processo, promove o contraditório e ampla defesa como um processo judicial. E quem vai presidir esse processo é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Por que não é o deputado? Porque os deputados, os senadores, se presume que os senadores não têm conhecimento técnico de processo, de trâmite judicial. Então, quem vai presidir o processo de impeachment no Senado é o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque é a maior autoridade do Brasil em processo judicial. Ele não vai votar, ele vai conduzir o processo. Quem vai julgar vão ser os senadores. E o processo conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O que pode acontecer? No presidente Collor, a Constituição diz que o presidente Collor ele perdeu o cargo e ficou inabilitado por 8 anos. Significa que, a partir do dia do impeachment, ele fica 8 anos sem poder ocupar qualquer cargo público e sem concorrer a qualquer eleição. Ok? Então, fizemos um resumo. Eu falei do Collor, né? A Dilma aconteceu diferente. Porque a Dilma, ela foi condenada por pedaladas fiscais. Significa o quê? Ela não cometeu ato de corrupção. Ela não fez desvios de dinheiro público. Ela praticou vários lançamentos que violavam a lei de responsabilidade fiscal, mas que não se traduzia em corrupção. Um dos atos que levou à pedalada fiscal foi que o mundo estava em crise, o Brasil estava em crise, e faltou dinheiro para pagar a Bolsa Família. E ela fez empréstimo do Banco do Brasil e da Caixa, com antecipação de receita para pagar a Bolsa Família. Só que a lei de responsabilidade fiscal proíbe o empréstimo de bancos oficiais. Então, esse que foi um dos delitos. Então, o Senado, estou mandando falar Câmara, né? Mas o Senado, o que ele entendeu, né? Ele entendeu que como não foi um crime de corrupção, foi um crime que eu posso dizer assim, de má gestão.
má gestão. Então, eles entenderam que é o caso de perder o cargo público, mas não é o caso de inabilitar ela por 8 anos, porque não houve prova de corrupção e não há até hoje. Então, aconteceu uma coisa inédita, que no processo de impeachment, eles separaram a perda do cargo da inabilitação por 8 anos. Então, foi separado, ela pôde concorrer para o Senado, por Minas Gerais, não ganhou, mas pôde concorrer. Ela poderia concorrer para presidente de novo, ela não quis concorrer, porque ela não viu que não tinha chance, então ela podia concorrer. Então, esse é um resumo do processo de impeachment federal, tá? Federal não, da União. Antes de entrar no impeachment de governador, eu só vou contar uma curiosidade. Eu falei para vocês de prefeitos, né? No mundo, tem 3 processos de cassação de prefeitos, 3 conhecidos meus, né, nos meus estudos, que são bem interessantes, né? O primeiro, que é bem conhecido das faculdades, tem livros, que é o recall. O recall tem em alguns municípios nos Estados Unidos, embora o município nos Estados Unidos não seja ente federativo, seja uma autarquia, um cidadão, ele provoca, entre aspas, o poder legislativo, e o poder legislativo convoca uma eleição para as pessoas, para os eleitores, dizendo se quer que aquele governante, aquele prefeito fique ou não. Então, é feita uma nova eleição para dizer se o povo quer que aquele prefeito continue ou não quer. Esse mesmo processo nós temos na Alemanha, que eu tenho bastante contato com a Alemanha, e lá se chama Abwahl. Abwahl, em alguns municípios da Alemanha, é um processo parecido com o recall, e a palavra Abwahl em alemão significa desvotação. Então, a população é convocada para anular, entre aspas, o voto que tenha dado. Anular não, porque é feito ex nunc, dali para frente, né? Tirar a validade da sua confiança que depositou no Bürgermeister. Bürgermeister é o prefeito na Alemanha. E no Equador, aqui perto do Brasil, nós temos, na América Latina, nós temos a revocatória. Né? A revocatória que tem a mesma finalidade. E no Brasil nós não temos esse instituto, né? Só temos a cassação, mas a cassação é feita pela Câmara Municipal e não pelo povo. Isso é só curiosidade. Agora vamos lá para o processo de impeachment de governador dos estados e do Distrito Federal. Engraçado que todo mundo esquece do Distrito Federal, né? Então eu acho interessante o Distrito Federal, que todo mundo esquece. E eu sempre, quando vou dar cursos, né, em instituições que chega no Brasil todo, eu sempre recebo um monte de agradecimento do pessoal do Distrito Federal, porque eu lembrei deles, né? O Distrito Federal é um misto de município com estado. Ele tem governador, mas não tem Constituição, tem a lei orgânica. E a lei orgânica, ela tem as competências dos estados e parte tem competências dos municípios, né? O Distrito Federal não tem poder judiciário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, se existir, vai ser da competência deles, né? É um órgão federal. Então, quem for fazer concurso do CESP, o UNB, sempre eles pedem isso, o SEBRASP agora, né? O Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil é federal, é órgão federal. Então, é uma coisa bem interessante. Só que a lei orgânica do Distrito Federal, nessa parte do impeachment, e ela coloca como parecido com o de governador, porque ela tem governador, não tem prefeito, tem governador. Então, o processo é parecido com os estados. Então, espelhando o processo federal, nós temos, num estado, qualquer cidadão pode denunciar por infração de responsabilidade o governador do estado ou do Distrito Federal. Como ele faz? Ele encaminha para a Assembleia Legislativa, ou lá no Distrito Federal, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daí o que acontece? Se o regimento cabe da mesma forma que o federal, o presidente da Assembleia, eu vou falar Assembleia, mas entenda a Câmara Legislativa também, né? O presidente da Assembleia dar andamento ou não ao processo impeachment. Agora,
existe o problema lá da Câmara dos Deputados em relação ao prazo. Alguns estados têm prazo, alguns não. Então, vai ter que ler cada Constituição do estado. Normalmente, os regimentos internos das assembleias têm um prazo para que o presidente da Assembleia se manifeste. Até aqui, não tem problema. Daí, o presidente liberou o processo para a Assembleia Legislativa, eles vão ter 2 votações, porque no Estado só tem uma casa legislativa, nós não temos Senado. Então, se a Constituição do Estado prevê esse rito, vai ser assim. A Câmara, a Assembleia Legislativa, vai deliberar se abre processo contra o governador, se abrir, vai fazer o papel do Senado. Quando chegar na segunda parte, deixa eu voltar de novo, que eu falei de forma meio confusa. O presidente da Assembleia Legislativa libera a abertura do processo de impeachment contra o governador, tá? Se a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, entender que é o caso de processar o governador, ela vai afastar ele do cargo e vai iniciar um processo, entre aspas, político-judicial, para proporcionar defesa, legítima defesa, contraditório, tudo aquilo que qualquer ser humano tem de direito fundamental. Quem vai presidir dessa fase em diante vai ser o presidente do Tribunal de Justiça, que ele vai fazer o mesmo papel do presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos dizer que o governador, que teve só um caso no Brasil, ele sofreu impeachment. Ali vai ter o problema, porque a Constituição de alguns estados fala que ele será inabilitado, que ele vai perder o cargo, até que não tem problema, e ele será inabilitado por 8 anos. Aqui está o problema. Tá? Aqui está o problema porque a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei Orgânica dos Municípios, eles não têm competência legislativa para fixar sanções. A sanção, só a União, representando o Estado brasileiro, poderá estipular sanções. Então, as constituições estaduais não podem fixar a perda do cargo por a inabilitação por 8 anos. Podem fixar a perda do cargo. E o que o Supremo Tribunal Federal tem feito? As constituições que têm colocado perda do cargo e inabilitação por 8 anos têm declarado este artigo inconstitucional, o artigo todo. Mas você vai me perguntar, mas por que o artigo todo? O que atinge a perda do cargo? É que existe uma regra na lei de ação direta de inconstitucionalidade, de controle de constitucionalidade, que diz que o artigo não pode ser declarado parcialmente inconstitucional, tem que ser o artigo todo. Então, aconteceu isso aonde? Santa Catarina, no Rio de Janeiro, que teve impeachment. Em outros estados também teve, mas ali que teve uma consequência prática. E outra coisa, né? Se a Constituição do Estado, lá para trás que eu falei para vocês, se a Constituição do Estado não colocar qual é o quórum mínimo para admitir o processo de impeachment, também se torna inconstitucional. E quase todos os estados do Brasil têm esse problema, inclusive o Paraná. Só que o Paraná não tem esse problema, porque a gente não está tendo nenhum problema de impeachment aqui, a gente não está tendo nada, a gente não está tendo, está tranquilo o nosso governo aqui, né? Mas nós teríamos o mesmo problema. E qual é a solução que é dada nisso aqui, né? A solução é dada pela Lei 1079, 1079 de, só procurar aqui, 1079 de 1950. Essa lei 1079 de 1950, ela regulamenta os casos desses estados. E o que fala o artigo 78 da Lei 1079 de 50? Janaína, posso compartilhar aqui, que eu acho que fica mais didático. Deixa eu ver.
Será que eu Pode sim, consigo? professor. Só encaminhar aqui para mim que eu já, Mas eu acho que eu consigo por aqui, vamos ver. Pode compartilhar. Deixa eu ver se está aparecendo na tela. Eu acho que não está, né? Agora sim, tá sim. Tá? Uhum. Então, aqui, né? A Lei 1079, de 1950, que regulamenta o processo de impeachment, ela diz no artigo 78, nos estados onde as constituições não determinarem o processo dos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto por 5 membros do Legislativo e 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate. Isso aconteceu, já vou contar para vocês. A escolha desse tribunal será feita a dos membros do Legislativo mediante eleição pela Assembleia e a dos desembargadores mediante sorteio. Tá? Então, aqui, vou tirar o compartilhamento. Então, o que acontece, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro e Santa Catarina? Vamos primeiro para Santa Catarina, que está mais interessante. O governador de Santa Catarina e a vice-governadora sofreram 2 processos de impeachment. O primeiro não envolve atos de corrupção, e o segundo, supostamente, haveria um ato de corrupção. Tá? Santa Catarina teve esse artigo da perda do cargo e da inabilitação por 8 anos declarado inconstitucional. Rio de Janeiro também. E também não previa o quórum para recebimento do impeachment. Então, se afastou a Constituição de Santa Catarina e se aplicou esse artigo da Lei 1079 de 1950. Como ocorreu em Santa Catarina? Foram sorteados 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, então teríamos 6 desembargadores, que era o presidente, que é Ricardo Resla, que é daqui de São Bento, onde eu estou falando, né? E 5 desembargadores. E foram eleitos 5 deputados. Então, estava a situação misturada com a oposição. Agora, vamos pensar, pessoal. Processo de impeachment, na prática, quando o julgamento é político, se o presidente tiver a maioria, ele sofre impeachment. Se não tiver, não sofre. Então, foge um pouquinho da tecnicidade, né? E ali, então, ficou metade do julgamento técnico e metade do julgamento político. Foram julgar a admissibilidade do processo contra o governador. Qual que é o primeiro caso? Materialidade e autoria, né? O primeiro caso, que ele fez um reajuste salarial para os procuradores do Estado de Santa Catarina, equiparando com os procuradores legislativos, os procuradores da Assembleia Legislativa. Ele equiparou, só que ele não fez mediante lei. Ele não apresentou um projeto para promover esse reajuste para os procuradores de Estado, não se submeteu à Assembleia Legislativa. Tá? Então, o que aconteceu? O primeiro processo foi contra o governador. Tá? Aconteceu que deu 6-4. Então, teve um dos desembargadores que votou pela abertura de processo contra o governador. Contra a vice-governadora, aqui que se tornou interessante, deu 5-5. Os desembargadores votaram pela não abertura do processo de impeachment e os deputados pela abertura. E o critério, quem desempatou foi o presidente do Tribunal de Justiça,
o presidente do Tribunal de Justiça, tá? Ricardo Resla. Ele que desempatou, e ele desempatou pela não abertura do processo de impeachment contra a vice-governadora. Eram ambos do PSL. Ele era ele é bombeiro militar e ela é policial militar feminino, tá? Só por curiosidade, com essa ligação militar, né? Então, foi aberto o processo de impeachment contra o governador, e o julgamento, quando fosse para julgamento, seriam sorteados mais 5 desembargadores e eleito mais 5 deputados. Mas esse processo não foi a julgamento. Por quê? Neste meio tempo, essa questão do reajuste dos procuradores do Estado foi julgado pelo Tribunal de Justiça como crime comum. E o Tribunal de Justiça absolveu o governador, entendendo que não havia materialidade e que ele estava autorizado a dar essa comparação, porque ele reservou no orçamento do Estado, está reservado. Então, perdeu objeto, não foi julgado. Tá? Então, perdeu objeto, não houve o julgamento, houve abertura do processo, ele voltou para o cargo, ele estava afastado. Mas tinha um segundo processo, que era em relação à compra de respiradores superfaturados que estavam envolvidos o secretário da Saúde. E não se sabia se ele estava envolvido ou não. E esse caso não chegou até vice-governadora. Então, da mesma forma, por 6-4, foi admitido o processo de impeachment, mas no julgamento final, não me lembro o quórum, mas me parece que foi 6-4 também, ele foi absolvido, que entendeu que ele não teve participação nesse processo. Mas é interessante aqui que foi baseado na Lei 1079 de 1950. Tá? Então, aqui, o governador está lá, vai cumprir o mandato. No Rio de Janeiro aconteceu diferente. O Witzel, Wilson Witzel, um pouquinho de alemão, né? Quando o sobrenome é alemão, você pronuncia V. Então, não é Witzel, é Witzel, né? Então, o Witzel, ele passou por um processo igual de Santa Catarina, eu não me lembro o placar, né? Mas ele foi condenado e perdeu o cargo, tá? Abriu o processo, ele foi afastado, depois teve o julgamento, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foram julgados por 5 desembargadores sorteados e mais 5 deputados. Aqui tem o problema que é o tema da nossa aula, né? A Constituição do Rio de Janeiro não previa mais perda do mandato, perda do cargo, e nem a debilitação por 8 anos, que foi declarada inconstitucional. Tá? O que foi se aplicar? Foi se aplicar a Lei 1079, de 1950, que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu vou compartilhar. Deixa eu ver se eu tenho esse trecho aqui, né? O trecho que fala na Constituição. Só um minutinho. Eu estou procurando aqui. Eu deixei prontinho aqui, acabei perdendo aqui, né? Mas não tem problema, vai. Vamos, já achamos aqui. Para não ficar no silêncio aqui, eu já vou...
ele coloca um outro prazo aqui, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Não achei, mas eu vou falar aqui que fica melhor. A Lei 1079, de 1950, que foi aplicada subsidiariamente ao processo de impeachment nos estados, o que ela fala? Então, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Vamos para o Rio de Janeiro, que o governador foi julgado. Então, diz que, como a Constituição Estadual não disciplina o processo de impeachment, não se pode aplicar a perda, a inabilitação por 8 anos, porque só a União pode aplicar, se remete à Lei 1079-50. E a Lei 1079-50 fala o quê? Que o governador ele vai perder o cargo e vai sofrer a inabilitação por 5 anos. Então, a lei fala por 5 anos. E o Witzel, ele sofreu isso, a perda do cargo e a inabilitação por 5 anos. O que eu, como cientista político, bacharel em Direito, doutorando, estou fazendo um tema sobre inelegibilidade, a minha tese, graduando em jornalismo, penso, tá? Mas o que eu penso sobre isso? Eu penso que ali houve uma falha na interpretação da Lei 1079-50. Então, vamos pensar. O Witzel, ele sofreu o impeachment, não pôde aplicar a inabilitação de 8 anos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, porque é inconstitucional. Tá? A Lei 1079-1950 joga para o artigo sobre impeachment de governador, e ali fala inabilitação por 5 anos. Por que eu entendo que não se aplica a inabilitação por 5 anos? Porque a Lei 1079 de 1950, ela foi ditada sobre a égide da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1946, que não falava sobre inabilitação. Então, se remetia para o legislador ordinário disciplinar por quanto tempo que o governador, naquele tempo o presidente, ia sofrer de inabilitação. Tá? E por que não se aplica? Porque veio uma lei posterior, que é a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades. E lá, logo no primeiro artigo, diz que o governador, o prefeito, que sofrer, ali fala cassação, ele fica 8 anos inelegível. Então, eu entendo aqui, embora se discuta se inabilitação e inelegibilidade tem natureza diferente ou não, você aplicar 5 anos de inabilitação mais 8 anos de inelegibilidade, na minha concepção, haveria um bis in idem. Haveria uma dupla penalização política. Então, eu entendo que a partir da Lei Complementar 64 de 1990, desde 1990, não se aplica esse artigo lá da Lei 1079-50 e aplica só a inelegibilidade de 8 anos. E qual que é a diferença da inabilitação e da inelegibilidade? Para o governador é melhor ele sofrer essa inabilitação. Por quê? Porque a inabilitação, ela conta 5 anos a partir do dia que ele foi julgado. 5 anos. E a inelegibilidade conta 8 anos a partir do final do mandato. Então, o Witzel, pela inelegibilidade, ele ficaria inelegível até 2022, e 2022 mais 8 anos. Ele ficaria inelegível. Tá? Poderia-se dizer se, comparando os dois, o que é mais benéfico, entre aspas, para o réu político, seria a inabilitação. Mas daí não teria sentido a União editar uma lei complementar, colocando a inelegibilidade, se já existia a inabilitação. E uma lei complementar. A Lei 1079 é uma lei ordinária e, a princípio, não foi recepcionada como lei complementar,
porque eu não achei nenhum dispositivo que colocasse ela como lei complementar, mas mesmo que fosse, há uma lei mais recente. Então, eu entendo aqui que no caso do Witzel, ele não vai sofrer a inabilitação da Constituição, não vai sofrer a inabilitação da Lei 1079 de 1950, mas vai sofrer a inelegibilidade por 8 anos. Na verdade, fica por 9 e pouquinho, porque é o final do mandato mais 8 anos. Então, existem estas divergências em relação ao impeachment de governador, né? Primeiro, que a Constituição do Estado não pode estabelecer prazo de inabilitação. Se ela estabelecer e também não colocar o quórum para julgamento ou para admissibilidade do impeachment, você vai lá para a Lei 1079 de 50, e o governador é julgado por 5 desembargadores e 5 deputados, e o presidente, que é o presidente do Tribunal de Justiça, pode votar no caso de empate, como houve em Santa Catarina. Né? E, no final, a Lei 1079 de 50 aplica 5 anos, e a Lei Complementar 6490, a Lei das Inelegibilidades, aplica 8 anos a partir do final do mandato. Então, essas são as divergências que nós temos no caso de impeachment para governadores. E eu fiz um levantamento de todas as constituições estaduais e da lei orgânica do Distrito Federal, e teve, eu acho que só um estado que conseguiria fazer um impeachment parecido com o da União. Mesmo assim, ele vai ter que aplicar os 5 anos ou a lei da inelegibilidade, né? Se não me falha a memória, da Bahia. Não tenho bem certeza disso aqui, mas se não me falha a memória, da Bahia. Que é possível fazer um processo de impeachment, parecido com o da União. Mas aquela inabilitação por 8 anos do presidente é impossível aplicar. É impossível. Ou é 5 anos a Lei 1079, ou a inelegibilidade por 8 anos. Tá? Bom, o que eu tinha para falar de impeachment para governador é isso. Só vou falar uma curiosidade, que eu esqueci de falar no começo. Tá? Impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos nós temos uma denúncia contra Alexandre de Moraes. O impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não passa pela Câmara dos Deputados, ele vai direto para o Senado. E chega no Senado, qualquer cidadão pode propor, o presidente do Senado, ele vai analisar se dá andamento ou não. Só que lá no regimento interno do Senado também não tem prazo. Então, o processo como o do presidente está parado na Câmara dos Deputados, o do ministro Alexandre de Moraes está parado no Senado. Então, isso é uma curiosidade. E ele só ocorre dentro do Senado. Então, é uma curiosidade que pouca gente sabe. Eu nunca vi cair em concurso, mas pode cair, porque agora está acontecendo coisas que não aconteciam, né? Impeachment de governador, pedido de impeachment contra ministro do Supremo. Então, tem acontecido situações inéditas no Brasil, né? Situações inéditas. Eu penso assim, né? A única coisa que não tem acontecido, que chegou perto de acontecer na época do Temer, né? A única coisa que só faltava acontecer era a eleição indireta para presidente da República, né? Porque se o presidente da República e o vice houver a vacância dos 2 cargos nos 2 últimos anos do mandato, é feita a eleição indireta. Para mim, não como cidadão brasileiro, mas como estudioso do direito, era interessante eles ressuscitarem aquela lei lá da época dos governos militares, em que tinha eleição direta para presidente, porque é a única lei que regulamenta, como acontece esta 1079-50, né? E ia ser feita a eleição pelaquela lei, porque o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, ele assume só temporariamente, né? Só até a posse do novo presidente. Mas quase que nós experimentamos esta lei.
Outra coisa que está sendo ressuscitada é a Lei de Segurança Nacional, que é a Lei de Segurança Nacional que define crimes políticos, né? Crimes, o pessoal pensa que crime eleitoral é crime político. Não, crime eleitoral é crime comum. O único crime político é aqueles que estão lá na Lei da Segurança Nacional. E tem uma curiosidade, isso eles pedem em concurso, né? Que ele é julgado por um juiz federal com apelação direto para o Supremo. Ele passa por cima do Tribunal Regional Federal, do Superior Tribunal de Justiça, vai direto para o Supremo, né? A tendência dessa Lei de Segurança Nacional é acontecer a mesma coisa que a Lei da Imprensa, é ser declarada inconstitucional. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer em breve, né? Que a lei da imprensa aconteceu um caso parecido, né? Foi lá para o Supremo acabou com a lei, não existe a lei de... Eles estavam utilizando muito a Lei de Segurança Nacional para processar jornalistas, né? E isso que me levou a fazer um curso de jornalismo, né? Uma por gostar da profissão e outra para ver, se sentir na pele deles, né? Eu admiro muito essa profissão, né? Então, ali havia essa perseguição quando os jornalistas eles simplesmente falaram, essa lei é inconstitucional, né? Nós estamos no tempo de liberdade de expressão. E a Lei de Segurança Nacional começou a ser utilizada para isso. E eu sei que já tem ajuizado um processo de controle de constitucionalidade contra a Lei de Segurança Nacional. Teve um deputado que ele quis incrementar, né? Não foi na Lei de Segurança Nacional, ele quis ampliar o estado de sítio para caso de pandemia, né? Aplicando depois a Lei de Segurança Nacional. Então, nós temos muita novidade, muitas leis que estão sendo ressuscitadas, e essa Lei 1079/50 chamou atenção. Então, era isso, essa curiosidade que eu trouxe para vocês, que me despertou o interesse, porque eu sou paranaense, mas a família da minha esposa é catarinense. E aqui eu acompanhei de perto nos jornais o processo de impeachment, e que foi uma coisa, assim, muito interessante para ser estudado. E ela tem muita ligação com a minha tese de doutorado. Então, muito obrigado, Janaína, e estou aberto a perguntas. Muito legal, professor, porque é o tipo da live que eu gosto de ficar aqui observando e refletindo. Realmente, nós acompanhamos esse caso mais recente de Santa Catarina, e assim como o professor Rogério Born tem esse contato, eu também, né, apesar de ter nascido no Paraná, mas eu fui criada, como dizem, em Santa Catarina, depois retornei para o estudo do mestrado aqui no Paraná. Então, veja, isso foi um caso muito próximo, mas esses detalhezinhos, como não fazem parte, né, essa temática não faz parte do meu dia a dia, nós não aprofundamos esse conhecimento. E olha que interessante que o professor trouxe aqui para nós, né, lembrando que o currículo do professor, ele realmente é bem vasto, eu tenho aqui o currículo Lattes dele, né, lembrando, quem que tiver interesse pode consultar ali, até para que possa se inspirar, né, nesse amor que ele tem, nessa dedicação ao estudo do direito. Então, ele é doutorando e mestre em Direito Constitucional, na linha de Direitos Fundamentais e Democracia, especialista em Direito Público Eleitoral, Militar, Metodologia do Ensino Superior, História e Filosofia, bacharel em Direito, Ciência Política e Relações Internacionais, graduando em Jornalismo, professor de Ciência Política, Teoria Geral do Direito, Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Militar, Direito Administrativo e Direito Internacional, Direito Tributário e Financeiro, dentre outros, né, outras ponderações que estão ali no currículo Lattes do professor, que eu gosto de ressaltar, não gosto de fazer leitura, mas não tem como guardar na mente, né, tantas informações importantes de um currículo tão valioso quanto do professor Rogério Borg. O que eu acho muito interessante, professor, é a forma de explanação do senhor, no sentido assim, de ser muito fácil de se entender algo tão complexo, né, que nós estamos vendo aqui no nosso dia a dia acontecer, né, isso que o professor trouxe
Então, é super atual, mas o estudo não foi implementado agora. A legislação que o professor trouxe também para nós podemos observar que ela não foi recente, né? Apesar dessas divergências, dessas reflexões a respeito da própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e todos que fazem a live conosco aqui no Inloco sabem o quanto eu sou apaixonada pela nossa Constituição, ao ponto de não visualizá-la como algo tão utópico, mas algo que nós podemos trazer para a nossa prática, e o professor trouxe muito bem essa explanação também, né, professor? Então, assim, trazendo essa contextualização com relação a essa temática do impeachment, que realmente, né, para a gente conseguir entender. Professor, dentro da tua atuação, quais seriam as expectativas que o senhor tem no tocante a essas diretrizes, né, essas fundamentações do que nós iríamos aplicar ou não, nesse processo que nós estamos enfrentando ainda, né, e que podemos enfrentar, porque são tantas manifestações favoráveis, desfavoráveis, e aqui a gente não tem um partido político, né, o nosso partido político é o Brasil, mas eu gosto de entender um pouquinho mais. Quais são as tuas expectativas, professor, daqui para frente, quando nós falamos em questões relacionadas aos impeachments? Bom, em relação ao impeachment, os 100 e poucos processos que tem contra o presidente, o que eu imagino que está acontecendo, né? Eu imagino que o impeachment é um processo que é um processo muito doloroso, é um processo muito pesado, principalmente no campo das relações internacionais, que é uma área que tem formação, né? E que o país, que um governante, um presidente, muda muito. Nós tivemos um impeachment recente, né? É um estado que o presidente... há muita volatilidade no cargo do presidente, ela compromete o país no campo internacional. Então, porque aquele momento que, por exemplo, o presidente está afastado, gera uma grande insegurança. Gera uma grande insegurança no país. E independente de alguém ser a favor ou contra o impeachment, o que eu imagino que tenha acontecido, que eles estão segurando esse processo, é aguardar a próxima eleição para que a população se manifeste sobre aqueles casos de impeachment ou não, e segurar esse período para não ver uma instabilidade internacional, ou para ver uma instabilidade dentro do próprio país, apesar que há essa instabilidade. A gente tem que concordar com isso, né? Então, eu acredito que, por acordos ou por intenção, esse processo ele está sendo retido para se ganhar tempo para não provocar uma estabilidade internacional. Isso que eu imagino. Não tenho nada assim para fundamentar toda essa teoria, né? Outra coisa que você pensou, né, que qualquer impeachment contra Collor, Dilma, se entrassem contra o Temer, ou contra o Fernando Henrique, ou mesmo o Bolsonaro, a primeira coisa que você tem que pensar é que foi eleito legitimamente. Então, isso tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande, né? Para você abrir um processo de impeachment ou não. Agora, eu pensando como presidente da Câmara dos Deputados, tá? Se eu fosse presidente da Câmara dos Deputados, eu não estou dizendo nem que sou contra nem a favor do presidente. Eu deixava para que os representantes do povo decidissem, né? Eu liberava esse processo e os representantes do povo que decidissem. Porque o que eu penso como se fosse presidente da Câmara? Eu penso que eu estou deixando de tocar esse processo para frente em nome dos meus eleitores. Digamos que eu tive 150 mil eleitores. Então, estou colocando os meus 150 mil eleitores
acima dos eleitores de todos os outros deputados que estão representados por ali. Ou, ali não é só os eleitores do presidente da Câmara, é os eleitores do partido do presidente da Câmara. Porque você vota primeiro no partido e depois no presidente. Então, eu entendo ali que o presidente, ele está, ao deixar de seguir esse processo, ele está fazendo a vontade dos eleitores daquele partido, né? Mas a razão, eu imagino que seja para não provocar uma instabilidade no país, para não provocar um choque, porque nós temos polarização de vários lados aqui, né? E há um remorso, por exemplo, que se abrir um processo de impeachment, pode haver um choque de polarizações, né? Então, eu acredito que há um receio em relação à instabilidade política interna e externa. Só que eu digo, isso aqui é tudo... eu não tenho nada concreto que prove o que eu estou falando, e isso é uma opinião só, né? É só é o que estou imaginando. Então, é isso. Sim, e a discussão aqui gira em torno realmente dos estudos, da teoria, né, professor? Da legislação que nós temos, ela não tem um cunho partidário, mas tem um cunho realmente de uma reflexão. E muito interessante, até por essa sua formação em direito internacional, né? E nós temos que entender que essa busca por uma estabilidade, e nesse momento que nós estamos vivenciando ainda mais, porque não é só a questão política de impeachment, mas também essas outras circunstâncias que giram em torno da pandemia, os reflexos dela, né? Para que nós possamos ter um certo apoio no âmbito internacional, tanto para aqueles que importam como para aqueles que exportam. Isso acaba refletindo no âmbito do artigo 170 da Constituição Federal, né? Quando fala da ordem econômica. Então, muito legal, muito bacanas as explanações do professor Rogério Born. Eu só tenho que agradecer, professor, por todos esses momentos de reflexão, né, pela amizade, pelo carinho, novamente, de todos do Sábado do Saber, e já fica o convite, e eu já tinha feito em outras oportunidades, mas eu entendo que o doutorado toma muito tempo do professor, mas assim que possível, possamos fazer uma série com o professor, pelo menos uma vez por mês, possamos nos reunir aqui para refletir temas tão importantes que envolvem, né, os estudos que o professor realiza para toda a sociedade, porque tanto aqueles que estão nos acompanhando agora, mas eu digo ainda mais, aqueles que acabam nos assistindo posteriormente, são muito agraciados com essas informações. Então, eu quero reforçar o convite, deixar à disposição em logo para essa nova série com o professor Rogério Born, e agradecê-lo por ter tirado um tempinho na noite, né, fria de quarta-feira, para nos oportunizar tamanhos conhecimentos. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Janaína. A Janaína, ela é minha vizinha, praticamente, que ela é de Jaraguá e eu sou adotado por São Bento, né? A minha família é de Irati, no interior do Paraná, que eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, né? Por Curitiba também, eu amo Curitiba, né? E por São Bento do Sul, que me adotou, né? Que é a minha esposa daqui, me adotou. E a Janaína é de Jaraguá, nasceu em Curitiba, mas a família é de Jaraguá, que é pertinho aqui, só que aqui é o contrário, né? Aqui um gelo, Jaraguá é um forno, né? Então, né? Então aqui eu estou em cima, eu estou na montanha, ela está no pé da montanha, né? Mais ou menos assim, né? E uma promessa que eu fiz um dia para a Janaína, um dia a gente poder marcar, eu tenho muita ligação com a Alemanha, a Universidade Leipzig, né? Que eu fiz uma pesquisa, né? E eu estudei muito o Estado Social Democrático da Alemanha. Quer dizer, na Alemanha eles pegaram a esquerda e a direita, a igreja luterana e a católica, cada um pegou o melhor que tinha e reconstruíram o país. Eu acho lindo isso lá na Alemanha, né? E eles teve todo um processo econômico pelo Partido Democrata Cristão. O Partido Democrata Cristão, ele é um partido que ele juntou a liberdade com a igualdade e formou a fraternidade.
E tem muita coisa que foi adotada em alguns processos políticos aqui do Brasil, em partes, né? Não o processo todo. E eu já tinha prometido para a Janaína, um dia eu quero fazer essa live contando e comparando a Alemanha pós-guerra com algumas medidas tomadas aqui no Brasil, né? Então fica essa promessa lá para frente um dia, né? Mas nós vamos cobrar, ó, nós não vamos esquecer, né? E vamos Então, olha que legal, pessoal. Aproveitem os ensinamentos, sim, mas já aguardem os próximos. então, e lembrando que agora no final, que nós montamos um estúdio para a Janaína me entrevistar lá no tribunal, né? Tá lá no YouTube, mas ficou lindo aquele estúdio, né? Nossa, como ficou bacana aquilo, né? Ficou muito legal. Tá? E gostaria de agradecer a todos que assistiram essa live. Eu vi no escritório de advocacia, mas não deu tempo de ler o nome do escritório. Queria agradecer o Amor Advocacia pelo prestígio, né? Ele colocou ali que tem o impeachment do governador do Pará. Eu vou estudar esse caso, não estudei, e eu agradeço por ter me informado, que é mais um caso para eu estudar, né? É do Pará, né? Agradeço também a todos que estão assistindo, a Anne, que está ali, né? A Anne é meu braço direito nos eventos que eu organizo. Ela organiza toda a parte de comunicação social comigo, inclusive com a Janaína, né, Janaína? Então, eu agradeço mais uma vez pelo prestígio dela, pelo carinho dela e de todos que estão nesta live. Então, como eu digo para os meus alunos, um abraço fraterno. Legal, professor. Nós que temos que agradecer. Ó, o Alexandre também colocando aqui. O Alexandre foi meu aluno também, vou mandar um abraço para ele. Olha aí, ó. O Alex, ele fez um TCC, assim, memorável. O Alex, ele falou do Alexi de uma maneira espetacular, tanto que o artigo dele foi publicado em revistas, né? Que legal! Então, ele foi me orientando com muito orgulho. Então, como a Anne vai defender o TCC essa semana, então, o Alex foi um dos alunos, assim, memoráveis. Ele fez estágio no tribunal também, trabalha no TRE, né? E foi um excelente estagiário. Ele estagiou nos gabinetes, né? Que legal, olha só os frutos, né, professor? Os frutos que acabam vindo, porque é impossível ter contato com o professor, quer seja virtual ou presencial, e não ficar instigado por esse estudo, por esse gosto, né, do descobrimento, por exemplo, o escritório aqui, o Moura Advocacia, já colocando mais uma matemática, mais um case para o professor, e ele não se nega nada, né? Já se colocando à disposição e vai proceder o estudo respectivo. Então, isso é muito legal. O Alex, veja, uma menção honrosa como essa, com certeza impulsiona ele a buscar cada vez mais o estudo, o conhecimento. Anne, nós queremos saber depois das tuas novidades aí, da tua apresentação, do teu TCC. Vai realmente confiante, porque quando eu fui apresentar o meu, eu pedi para um dos grandes advogados lá de Jaraguá, na área tributária, com o qual eu tive a oportunidade depois de trabalhar por 6 anos, né, o doutor João Carlos Cassuli, eu faço as referências, ele fez a leitura, e na época foi a respeito das inconstitucionalidades da CPMF, virou um livro posteriormente. Ele me falou o seguinte: olha, Janaína, vai confiante, porque a que mais vai saber a respeito da temática em questão é você, e você estudou, né, e você absorveu todos esses conhecimentos. Então, Anne, isso serve para você, né, quem domina efetivamente a tua temática é você. Vai em frente, com certeza, vai ser concluída com muito brilhantismo, não é mesmo, professor? Sim, sim. Eu tenho certeza que o trabalho dela está muito bom, né? Ela tem uma veia acadêmica também. Quem sabe daqui a pouquinho a Anne já está aqui compartilhando conosco também as experiências dos meios universitários como professora, não é mesmo? Então, professor, eu quero agradecer.
Um abraço bem forte para o senhor, para sua esposa, para todos que estão ali, né, com o senhor sempre no dia a dia, dessa, eu digo carinhosa, porque eu gosto muito de São Bento do Sul. Ali vai também vão as minhas considerações e o meu carinho. Na época que eu trabalhava e estudava em Jaraguá do Sul, né, e ainda pela Caçula de Advogados, constantemente eu ia fazer audiências, fazer os atendimentos com as empresas em São Bento do Sul. E assim como eu gosto de Pomerode, por exemplo, gosto muito de São Bento. Eu acho assim uma cidade tão bonita, tão bem cuidada, né, com aqueles detalhes assim que nós sabemos a raiz germânica que tem ali tomando conta disso tudo. Então, um abraço bem forte para todos, que Deus abençoe, e já estamos aguardando, professor, a próxima temática. Só nos avisar o dia da sua disponibilidade, que nós vamos agendar aqui com muito carinho no Inloco. Então, um abraço fraterno e um bom final de semana, que a gente já está chegando lá, né? Então, isso mesmo. Um abração. Até mais, pessoal. Um abraço.